E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos falar da história da divulgação científica no Brasil. Bem-vindos ao Salgado Social. Em 1925, Albert Einstein visitou o Brasil e fez uma breve fala na Academia Brasileira de Ciências, elogiando a nossa divulgação científica em 1925. E não é à toa, a nossa divulgação científica havia começado há mais de um século. Esse vídeo aqui é o trabalho final da disciplina de História da Ciência e Tecnologia que eu estou fazendo no mestrado de Divulgação Científica e Cultural no Laboratório de Jornalismo da Unicamp. E a professora fez a gentileza de liberar que o trabalho fosse um vídeo de divulgação. Então esse é o resultado de uma das primeiras disciplinas que eu fiz no mestrado. Valeu, professora, e desculpa qualquer coisa. O Brasil possui mais de 2 séculos de divulgação científica. É seguro colocar que os projetos iniciaram com a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808. Até porque antes disso, durante o nosso período colonial, ou seja, de 1500 a 1808, nossa população era majoritariamente analfabeta. Na verdade, a gente só vai ter mais da metade da nossa população alfabetizada lá para 1940, 50 ou até 60, dependendo dos critérios que você está usando para medir analfabetismo. O que dificulta muito o acesso a conteúdo de divulgação científica. É uma época anterior ao rádio. Como que você se comunica com uma pessoa analfabeta sem ser falando diretamente com ela? Inclusive, havia um problema geral de comunicação no Brasil, porque além do analfabetismo, não havia nenhum tipo de imprensa e era proibida a impressão de livros na colônia. E ainda tinha pouca estrutura de educação que estava controlada pelos jesuítas. Isso demonstra que a coroa portuguesa tinha pouquíssimo interesse no desenvolvimento de um sistema interno na colônia, no Brasil, de educação e de comunicação. E quando acontecia alguma medida nesse sentido, era para garantir a produtividade do sistema. E se educação e comunicação estão comprometidas, coitada da divulgação científica. E falando em coitada da divulgação científica, os artigos e fontes que eu utilizei para a construção do vídeo estão aqui na descrição. Quem quiser conferir ou se aprofundar, olha lá. E quando você for lá, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, já deixa uma mensagem para minha professora falando qual a nota que eu mereço tirar, 10. Considerem apoiar o canal, tem a minha lojinha de livros e o grupo interno em que a gente faz estudos mais aprofundados, inclusive dos artigos que eu li para fazer esse vídeo. Na data de publicação desse vídeo, nós não estamos com vagas abertas, mas assim que liberar, eu deixo o link aqui embaixo. Fim de semestre, pô, não tô conseguindo abrir mais vaga. Contudo, lembrem, o apoio de vocês é muito importante para o crescimento do projeto, inclusive um like, um excelente apoio, e também para alimentar esses gatinhos lindos. Os 3. Desculpa qualquer coisa. Então, até 1808, o acesso à ciência por brasileiros se dava por alguma demanda estatal muito específica, como astronomia, geografia, mineração, ou seja, voltados para atividades econômicas da colônia, ou por parte daqueles que tinham dinheiro suficiente para acessar a ciência no exterior, quem ia estudar na Europa. Mas é necessário apontar que em 1772 temos a criação da Academia Científica do Rio de Janeiro, com incríveis 9 membros dedicados a estudar física, química, história natural, medicina, farmácia e agricultura. Em 1779 fecha por um curto período, mas reabre, agora sendo chamada de Sociedade Literária do Rio de Janeiro, sendo definitivamente fechada em 1794, sob a acusação dos membros serem pró-independência da colônia, ou seja, sob a acusação de serem sensatos, como um bom divulgador científico, pelo menos como eles costumam ser. Houveram algumas outras instituições importantes, mas de fato a divulgação científica só vai tomar corpo no Brasil com a chegada da corte portuguesa em 1808. E isso por questões estruturais. A chegada da corte muda muito a dinâmica interna do país, porque essa galera estava acostumada com as paradas da Europa e eles estavam acostumados a outro estilo de vida. Com a chegada deles, os portos passam a poder receber barcos de outros países e não apenas de Portugal. A proibição de imprimir coisas no Brasil é suspensa. Em 1810 é fundada a empresa Régia e nós vamos ter na mesma época as primeiras instituições de ensino superior no Brasil, a Academia Real Militar em 1810 e o Museu Nacional em 1818. Com a criação da imprensa régia em 1810, textos e manuais voltados para a educação científica, embora em número reduzido, começaram a ser publicados ou, pelo menos, difundidos no país. Vários deles eram manuais para o ensino das primeiras academias de engenharia e medicina, em geral traduzidos de autores franceses. Nesse período, os primeiros jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro, O Patriota e o Correio Brasiliense, editado na Inglaterra, publicaram artigos e notícias relacionados à ciência. A demanda por publicações de revista cresceu tanto que a Biblioteca Nacional tem registrado para esse período, para o século XIX, mais de 7.000 periódicos, dos quais 300 possuíam alguma relação com ciência, seja por publicar artigos ou trechos de curiosidade, mas ainda assim, 300 periódicos falando de ciência, mesmo que de forma tangencial. E 7.000 periódicos é um número bem impressionante, especialmente para quem não tinha nenhum. A segunda metade do século XIX é marcada por uma onda de otimismo quanto à ciência e com a sua divulgação, muito derivado das mudanças ocorridas da segunda Revolução Industrial. Essa onda de otimismo
cristianismo se manifesta nas grandes exposições universais, iniciadas pela de Londres em 1851 e nas quais o Brasil vai passar a participar em 1862. E, no ano anterior à sua participação, nós começamos a fazer exposições nacionais, até para treinar para ir para a gringa depois. Não podemos deixar de apontar que o Brasil naquela época tinha 80% de analfabetos e era um dos poucos países que ainda existia escravidão. Mas, mesmo assim, a primeira exposição nacional durou 42 dias e teve uma média de 1.127 visitantes diários. E lembrando que a cidade do Rio de Janeiro, que é onde foi feita a exposição, tinha menos de 500 mil de habitantes na época. São números impressionantes e apontam para o interesse de ciência por parte da população. Em 1874, o Brasil passa a ter ligação telegráfica com a Europa por meio de cabos submarinos. Dessa forma, passa-se a divulgar notícias mais atualizadas sobre tudo, inclusive ciência. E me chamou muito a atenção o editorial da primeira edição da Revista do Rio de Janeiro, de 1876. Se liga. Um dos meios mais eficazes de favorecer a instrução e o progresso e, ao mesmo tempo, prestar valioso serviço ao país, que tem tudo a ganhar com a difusão das luzes, é vulgarizar as ciências, letras, artes, agricultura, comércio e indústria. Falar de difusão de luzes deixa o sociólogo um pouquinho de cabelo em pé, porque iluminismo e positivismo andam de mãozinha dada, e a gente já conversou aqui no canal sobre os problemas do positivismo. Vou deixar o vídeo aqui no card e aqui embaixo também para quem tiver mais interesse, mas vou deixar esse termo um pouquinho de lado, porque o que me chamou a atenção foi o conceito de vulgarização da ciência, que começou a aparecer muito nessa época. Eu suspeito que tem alguma influência do francês, porque o Durkheim, que é francês, usava muito o vulgar nesse sentido de popularização do povo, do comum, que a gente viu na série das regras do método sociológico, que ele fala de ciência vulgar. De novo, link aqui em cima e aqui embaixo na descrição. E como o consumo de ciência da época era muito influenciado pelo que se fazia na França, eu acho que esse conceito de vulgarização vem um pouquinho do francês, e quando eu disse isso em sala, a professora apontou também para uma provável influência do francês, então não saiba que eu não verifiquei se o uso da palavra vulgar nessa época no Brasil vem de uma influência francesa, mas está aí uma suposição que aparentemente tem relação. Isso aqui é só um comentário com certo embasamento, tá, pessoal? Desculpa qualquer coisa. O importante aqui é que a divulgação científica está tomando corpo. Há uma vontade de divulgar, uma vontade de popularizar a ciência, e por parte da população há um interesse em consumir. Em 1876, o Museu Nacional inicia cursos públicos do museu, uma série de cursos populares e, segundo o diretor da instituição, Landislau Neto, o Museu Nacional tinha duas finalidades essenciais: colecionar as riquezas do Brasil e instruir o povo, inoculando nos jovens o gosto pelas pesquisas científicas. A gente tá falando mais do Rio de Janeiro porque era a capital do país na época, mas ações de vulgarização da ciência começaram a aparecer por todo o país. Por exemplo, na aprovação do seu regulamento em 1894, foi definido que o museu se propunha ao estudo, ao desenvolvimento e à vulgarização da história natural e etnologia do estado do Pará e da Amazônia em particular, e do Brasil, da América do Sul e do continente americano em geral. A escrita tá meio esquisita? Tá meio mal escrito mesmo, mas tá aqui, vulgarização da ciência aparecendo de novo. Nessa época, os principais divulgadores eram homens cujas atividades profissionais estavam ligados à ciência, tendo, portanto, pouca participação de jornalistas e escritores. E a divulgação se dava mais no predomínio do interesse da aplicação prática da ciência e de mostrar coisas curiosas. Conforme nos aproximamos do fim do século XIX e começo do XX, a gente tem um declínio das atividades de divulgação científica no mundo todo. Isso muito derivado de uma perda de ânimo devido à ebulição de conflitos que vão culminar na Primeira Guerra Mundial. Mas a década de 1920 foi muito importante para a divulgação científica brasileira, especialmente no Rio de Janeiro. Um marco determinante desse período foi a criação, em 1916, da Sociedade Brasileira de Ciências, que se transforma depois, em 1922, na Academia Brasileira de Ciências. Em 20 de abril de 1923, fundou-se, dentro dos salões da ABC, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que teria sido a primeira rádio brasileira. Sua primeira transmissão ocorreu no dia 1º de maio. E finalmente podemos começar a falar de comunicação em massa. No começo da década de 20, ainda era muito limitado ao Rio de Janeiro e às pessoas com maior poder aquisitivo. Mas o rádio vai se expandir rapidamente nas próximas décadas, tornando-se o principal meio de comunicação da década de 30. Uma figura central para a comunicação brasileira da época foi Edgar Roquette Pinto, antropólogo, etnólogo, professor e médico, e foi o fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fato que delega a ele o título de pai da radiodifusão brasileira. Ele foi autor de diversas iniciativas de comunicação de ciência no Brasil, e a fundação da Rádio Sociedade tinha o intuito de usar a rádio com um objetivo educacional. Meu desejo é divulgar os conhecimentos das maravilhas da ciência moderna nas camadas populares. Essa é a razão dos estudos que estou agora realizando. Eu quero tirar a ciência do domínio exclusivista dos sábios para entregá-la ao povo.
É um desejo muito legal, tal como o meu desejo de você deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu apoio e ainda aproveitar para comentar aqui embaixo para minha professora ver o engajamento dessa comunidade maravilhosa que a gente está criando em torno das ciências sociais. A Rádio Sociedade tinha na sua programação palestras de divulgação científica, notícias e outros conteúdos educacionais. E de novo, na época o rádio não era muito acessível, mas começa aqui a se estruturar os meios e as técnicas para a popularização desse tipo de comunicação na década de 30. E em maio de 1925, Einstein visita o Brasil e faz uma breve fala sobre a Rádio Sociedade. Infelizmente não havia nenhuma forma para gravar a fala do Einstein, mas nós temos a fala transcrita. Olha só. Após minha visita a esta sociedade, não posso deixar de, mais de uma vez, admirar os esplêndidos resultados a que chegaram a ciência aliada à técnica, permitindo aos que vivem isolados os melhores frutos da civilização. Achei ele meio otário aqui, mas vamos deixar isso pra lá. É verdade que o livro também o poderia fazer e o tem feito, mas não com a simplicidade e a segurança de uma exposição cuidada e ouvida de viva voz. O livro tem de ser escolhido pelo leitor, o que por vezes traz dificuldades. Na cultura levada pela radiotelefonia, desde que sejam pessoas qualificadas as que se encarreguem da divulgação, quem ouve recebe, além de uma escolha judiciosa, opiniões pessoais e comentários que aplanam os conhecimentos e facilitam a compreensão. Esta é a grande obra da Rádio Sociedade. Precisava falar que o rádio permite que o Brasil, que vive isolado, receba o melhor fruto da civilização, ou seja, da Europa? Não precisava. Mas assim, ainda é muito louco o Einstein elogiar a nossa comunicação de ciência na década de 20. Um elogio eurocêntrico para uma comunicação elitista? Sim, mas ainda é um elogio e ainda é uma comunicação. Em 1927, cerca de 30 mil residências tinham um rádio e aproximadamente 150 mil pessoas ouviam a Rádio Sociedade todos os dias, o que já é um número bem impressionante e só vai tender a aumentar pelas próximas décadas. Até que, em 1932, o Vargas regulamenta a propaganda em rádios. Com isso, passam a surgir cada vez mais incentivos à difusão de aparelhos de rádios mais baratos e a abertura de novas emissoras com programas voltados a atrair a atenção do maior número de pessoas. O rádio passou a ser o meio de comunicação mais popular da história do Brasil. Até então, tá? O WhatsApp depois vai chegar para quebrar todos os recordes, mas estamos na década de 30, calma lá. As emissoras passam a cada vez mais disputar artistas, músicos, palestrantes para falar sobre temas em alta, até que no final da década de 30 chegamos aos programas de auditório e telenovelas que dominam a audiência. Não tinha para ninguém e era isso que as emissoras estavam tentando colocar no ar. E claro, estamos falando da era Vargas. E o Getúlio ganhou o apelido de pai dos pobres, principalmente pela máquina de propaganda estatal, muito difundido na rádio. Pessoal, imagina que louco deve ter sido o surgimento da possibilidade de ouvir a voz do presidente em casa. Manja, foi uma revolução comunicacional. A maioria dos brasileiros jamais receberia qualquer tipo de documento oficial na vida. Agora eles podiam ouvir o próprio presidente na sala de jantar. Trabalhadores do Brasil! Nesse turbilhão que foi a popularização do rádio no Brasil, a Rádio Sociedade vai merecer destaque em sua programação de divulgação científica, mas o mercado capitalista acabou atropelando esse projeto. Com o surgimento de novas rádios, tanto a divulgação científica quanto a própria Rádio Sociedade começa a perder espaço para concorrência. E, em 1936, o Roquete Pinto doa a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao Ministério da Educação e Cultura, mas não o faz sem que antes haja uma promessa de que seria mantido a linha editorial educacional. E com isso se iniciam as rádios educativas brasileiras. Povo, não é de hoje que o conteúdo educativo não é o mais chamativo e nem o mais consumido. A gente curte na moral, mas convenhamos, tem coisa mais legal. Os divulgadores de ciência não podem esperar que o seu conteúdo receba um status de destaque e seja consumido porque é de qualidade. A gente está disputando espaço com fofoca da semana, com a polêmica do mês, e isso comendo dinheiro tanto para produção quanto para propaganda. Ainda assim, somos resilientes desde 1808. Uma comunicação meio elitista e limitada pelo status da tecnologia de comunicação da época? Sim, mas cada uma dessas barreiras tem sido superadas com o passar do tempo. Honestamente, a gente nunca teve tanto projeto legal de divulgação científica quanto hoje em dia, sabe? Em 2023, por exemplo, tem uma coisa que não tinha em 2019, que é uma grande novidade, que é o quê? O saudade social. Ora as bolas. Deixa o like. E claro, a radiodifusão não acabou com as revistas científicas, ainda houveram diversas publicações importantes. Inclusive, a própria Rádio Sociedade funda uma revista bimensal, a Electron, também sob direção de Roquete Pinto, além de outras revistas que estão aparecendo aqui na tela para você dar uma olhadinha. Mas, para consumir uma revista, é necessário comprá-la, recebê-la e
saber ler, o que limita muito seu alcance, principalmente na década de 30. Não que o rádio tenha uma cobertura total, mas é um bem de consumo muito mais acessível. Ainda nesse período, ocorre a produção de filmes pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, criada em 1937 e dirigido, adivinha por quem? Roquete Pinto. E sim, esse cara é muito importante, tanto para a produção audiovisual quanto para a divulgação científica brasileira. E é muito legal que o Banco de Conteúdos Culturais possui um acervo enorme com a produção audiovisual desse período, inclusive da INCE. Foi de lá que eu tirei esse documentário que vocês estão vendo agora, o Vitória Régia, premiado na Feira de Cinema de Veneza de 1938. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi recomposto um recanto amazônico que mostra a Vitória Régia no seu habitat natural. A planta vive nas águas pouco profundas dos rios remansosos, dos lagos e dos igarapés. Os índios dão-lhe o nome de... Vou deixar o link do acervo na descrição, olha lá que tem muita coisa bacana. Alguns cientistas, como o biofísico Carlos Chagas Filho, participaram ativamente da realização de algumas dessas películas, que contaram, quase todas, com a direção do pioneiro do cinema brasileiro, Humberto Mauro. A ênfase nacionalista característica do período e o didatismo, em função dos objetivos ligados predominantemente ao ensino formal, caracterizavam esses filmes. De forma similar ao que aconteceu com o rádio na década anterior, vários de seus produtores viam o cinema como um instrumento de democratização da informação e da redenção da educação nacional, e deveria estar fortemente escorada também na formação científica básica. Temos também a fundação de importantes instituições de ensino e fomento à pesquisa, como a própria Universidade de São Paulo, em 1934, e o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, em 1951. Vale apontar que os livros também tiveram um importante papel na divulgação da ciência, com um merecido destaque para o Monteiro Lobato, autor de diversas obras infantis, muito famoso até os dias de hoje, principalmente por racismo, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma gracinha. O Sítio é uma gracinha, tá? Não racismo. Vamos dar os méritos do Monteiro, mas sem esquecer de quem estamos falando. Outro autor muito bacana, esse já menos conhecido, é o Júlio César de Mello e Souza, que publicou uma série de contos árabes envolvendo matemática sob o pseudônimo de Malbatarran, e o sendo mais famoso deles, O Homem que Calculava, que foi traduzido para vários idiomas e a maioria da galera nem sabia que a obra é brasileira. Eu, inclusive, não sabia. Nos anos 40, surge a seção do Mundo Ciência na Folha da Manhã. Nela, todos os domingos, o economista, microbiologista e médico José Reis passa a fazer algumas das primeiras publicações de jornalismo científico do Brasil, sendo ele considerado um dos pioneiros nessa atividade. Em sua homenagem, o CNPq cria o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, premiação anual para indivíduos e instituições que tenham trabalhos relevantes na divulgação científica no Brasil. José Reis vai ser um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, em 1948, que se tornará a principal entidade de promoção de eventos e publicações de divulgação científica nos anos 70. Avançamos para a década de 50, o pós-Segunda Guerra traz consigo o interesse público, especialmente nas áreas relacionadas à energia nuclear, tanto que figuras como César Lattes, que bateu na trave de receber um Nobel, tá aí um pouquinho de xenofobia para esse prêmio, porque deveria ter sido nosso, mas deixa pra lá. O Lattes ganha bastante notoriedade na sociedade brasileira, inclusive virando letra de samba de uma dupla famosa da época, que tá tocando aqui de fundo. Cientista tu tens e tens cultura, e nos rudes poemas destes pobres vates há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Pessoal, quando a ciência entra no imaginário a ponto de virar música de gêneros populares, é um bom indicador de interesse no assunto. Apesar de muitas novidades, entre os anos 30 e 70, a comunicação de ciência se expande lentamente. Mesmo tendo uma expansão muito relevante de seu alcance, devido à melhoria da taxa de alfabetização e à popularização do rádio, ainda assim a divulgação científica ocupava horários menos disputados, e algumas poucas páginas nos jornais de domingo e alguns livros infantis. Uma lenta, mas constante expansão. Contudo, chegamos à década de 60 e com isso a ditadura civil-militar. Quem prova, por A mais B, que a ditadura era uma catástrofe, era a comunidade científica. Passou a ocorrer repressão às atividades científicas e como boa parte das pesquisas eram financiadas pelo Estado, a produção recuou muito no período, bem como a comunicação de ciência. E vou abrir um parênteses porque as ciências sociais foram especialmente reprimidas. Logo no começo do período foi pleiteada uma lei para excluir as ciências sociais dos currículos das universidades brasileiras
brasileiras e a Faculdade de Filosofia, a futura FEFELESH, onde eu estudei, foi alvo de diversas operações. Segue um relato da época. A polícia aí penetra menos para investigar do que para depredar, para destruir instalações, inclusive máquinas de escrever, dando à Faculdade de Filosofia um prejuízo que vai a cerca de 10 milhões. As portas eram abertas aos pontapés, embora ninguém se recusasse a abri-las. Os objetos eram atirados ao chão e destruídos, embora tais objetos nunca tivessem conspirado ou atentado contra a ordem, em nome da qual agia a polícia. Mais ainda, para coroar a diligência, a polícia invadiu uma sala onde dava a sua aula um professor estrangeiro de notório alheamento a tudo quanto se referia às atividades políticas. Esse professor foi revistado e expulso da sala, e numerosos alunos foram levados para o DOPS, sendo soltos no dia seguinte, por se ter verificado que nada tinham com os fitos da visita policial e do empastelamento das dependências da Faculdade de Filosofia. Criou-se evidentemente um ambiente de pânico e revolta dentro da universidade, situação que ainda perdura, dada a guerra de nervos que parece propositalmente mantida para intimidar universitários, professores e alunos. Eu peguei um trecho mais brando, pessoal, porque claro que houveram coisas muito piores do que invasão e quebrar coisa. Teve tortura, teve morte, teve perseguição, etc. Pra deixar claro que a perseguição era por perseguir. Eles entraram pra quebrar coisa. Foi isso que aconteceu. Foi isso que tá contando o relato, só para causar terror. Apesar do recuo do financiamento e da produtividade das atividades científicas, as reuniões da SBPC acabaram ganhando grande repercussão pública e na imprensa devido ao seu caráter de resistência perante a ditadura. Mas a década de 60 e 70 foram muito cruéis com a ciência brasileira. A divulgação vai retomar seu ritmo somente com a chegada da década de 80, com o enfraquecimento dos golpistas. Nos anos 80, a maioria dos jornais diários passam a contar com sessões de ciência. Na TV, surgiam os primeiros programas voltados à divulgação científica, como o Globo Ciência, que foi ao ar pela primeira vez em 1984 e foi exibido até 2014. Surgem também novas revistas, como a Ciência Hoje, da SBPC, com o objetivo de aproximar o público com a produção científica nacional, bem como formatos mais populares, como o da Galileu e da Super Interessante, que tem um critério de qualidade mais questionável, mas ainda assim fomentava o interesse por ciência. É importante também falarmos de museu de ciência. Na década de 80 surgem diversas instituições desse tipo. Hoje contamos com cerca de 80 instituições, um terço dessas em São Paulo, portanto bem mal distribuído no território nacional, mas apenas 1,5 milhão de brasileiros visitam esse museu anualmente, menos de 1% da população. O que eu não acho que é desinteresse, mas sim uma falta de divulgação. Mas assim, de novo, eu achando coisas, bora lá pra frente. Inclusive, visita o museu, galera, é mó legal e dá um incentivo para os cientistas do Brasil. E com isso chegamos à redemocratização e veremos a criação da internet. Antes de entrarmos na divulgação contemporânea, eu quero ler um trecho da Massarani do Moreira, que é o principal artigo que está inspirando esse vídeo. De uma maneira geral, o jornalismo científico brasileiro ainda é, em grande parte, calcado em uma visão mistificada da atividade científica, com ênfase nos aspectos espetaculares ou na performance genial de determinados cientistas. A ênfase nas aplicações imediatas da ciência é também generalizada. Raramente são considerados aspectos importantes na construção de uma visão realista sobre a ciência, como as questões de risco e incertezas, ou o funcionamento real da ciência, com suas controvérsias e sua profunda inserção no meio cultural e socioeconômico. É muito importante essa reflexão porque nós estamos acostumados a pensar no fazer científico como uma comunidade conservadora e que de vez em quando surgem indivíduos geniais que revolucionam seus campos e o fazem com a resistência daquela comunidade que segura para si, se encastela nos próprios conhecimentos, nos próprios títulos. Essa visão é contraprodutiva, atrapalha a compreensão pública de trabalho científico. Na verdade, é um trabalho em equipe, com vários pequenos avanços e retrocessos se sucedendo e acontecendo ao mesmo tempo e se acumulando e criando algo novo. Nada mais equivocado do que a imagem de um cientista sozinho revolucionando e fazendo a ciência avançar. Não é assim que funciona. Além disso, essa expectativa de um caráter prático do conhecimento também coloca expectativas do fazer científico em lugares equivocados. O conhecimento em si é um valor e uma contribuição para a humanidade, seja ele prático ou não. E quanto à divulgação pós-década de 90 e contemporânea, vamos deixar para outro vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí embaixo a nota que eu mereço. Considerem apoiar o projeto. Tem a lojinha de livros, o Apoia-se. Tem o link para o grupo interno quando as vagas abrirem. Valeu, povo. Um abraço especial para meus colegas do mestrado lá do Labjor. E tchau. Professora, desculpa qualquer coisa.